diretor que faz parte da nossa sala. A mulherzinha falou em inglês aí. A ligação está sendo gravada, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 16 de março. Essa é a aula de História para os nonos anos. Pois bem, como eu dizia, essa gravação vai estar disponível na plataforma e vocês têm outros professores com acesso a tudo que vai ser dito. Então, muito cuidado aí com o que você vai falando no chat, ou no microfone e tudo mais, né? Para não falar bobagem, porque vai estar gravado e, né, pode te dar problemas. Ah, professor, quer dizer que eu não vou falar nada então no chat? Que nada, fica de boa também, não é assim, né? Pode tirar uma dúvida, bater um papo, conversar com seus colegas que você não vê há muito tempo, não tem problema. Só toma cuidado mesmo para não falar nenhum palavrão, nem nada muito horrível assim, beleza? Queridinhos, tem 3 avisos importantes, 3 normas de conduta extremamente importantes que eu gostaria que vocês prestassem atenção durante as aulas de história, beleza? Então, o primeiro desses 3 pontos é sobre a conduta durante a aula ao vivo. A aula ao vivo é uma oportunidade que a gente só tem a cada 15 dias. Nessa terça-feira vocês têm aula de história, na terça que vem vai ser geografia. Então, a gente só vai se ver de novo, sei lá quando, acho que daqui 2 semanas. Nem sei, tirando o calendário aqui que dia que isso cai. Cai no dia 30. A gente só vai se ver de novo no dia 30 de março. Então, regra número 1 da tríade aí, das 3 coisas. Não perturbe a aula, beleza? Se você quiser muito falar alguma coisa e tal, fazer uma pergunta, alguma coisa assim, manda aí no chat ou levanta a mãozinha, tem a opção aí de levantar a mãozinha se você tiver no celular, acho que dá para ver mais fácil. Clica na mãozinha aí que eu vou ver e tal, e aí eu, né, libero para você falar. Não falem todos ao mesmo tempo, nem liguem todos os microfones ao mesmo tempo, senão vai virar uma feira, né? E não vai dar certo. De boas? Então a primeira regra é essa. Cuidado com a bagunça, não deixem o chat te distrair. Eu sei que vocês se amam, eu sei que vocês estão morrendo de saudade uns dos outros, mas contenham-se, beleza? Apesar de que vocês estão bem calados, parece que eu estou falando sozinho aqui mesmo. Mas tudo bem. Segundo ponto dos 3 pontos. Qual era o segundo ponto dos 3 pontos, meu Deus? Eu esqueci, não, tô brincando. Mantenha o seu comportamento como se você estivesse na escola. Pega o seu livro aí, sua caneta, se você tiver o livro didático, né? Pega o caderno, escreve os tópicos. Eu vou colocar numa apresentação aqui, como se eu estivesse colocando lá no quadro. Então, anota os títulos, né? Fica atento aí para os tópicos que eu vou falar. Eu vou falar umas coisas que você pode achar importante, que vai cair lá na avaliação no final do bimestre. Então, deixa escrito aí no seu caderno. Ah, professor, mas vai estar tudo virtual, vai estar tudo na plataforma. Para que eu tenho que escrever? Deixa eu te explicar uma coisa. Para que o seu cérebro aprenda alguma coisa, ele precisa de estímulos. Pensa, por exemplo, quando você quer treinar aquele Free Fire ou aquele LoL ali. Beleza? Você quer aprender a jogar de Yasuo, não sei se você joga um LoL aí. Você quer aprender a jogar de Yasuo, mas você é noobzão, acabou de comprar o herói. Como é que você vai fazer lá no League of Legends? Você vai ter que dar uma treinada com ele com os bots, vai ter que treinar a resposta dos seus dedos com o QWE, né? Quando usar cada um dos spells, vai ter que aprender a hora de ultar, quando correr, quando se esconder. Tem todo um treinamento aí. E esse treinamento ele inclui estímulos diferentes. Você vai ter que ficar de olho no jogo, para quando o inimigo der o dive, você poder fugir, por exemplo. Né? Quando alguém investir em cima de você, você poder fugir. Você vai ter que ter um treinamento auditivo. Quando fizer um barulho e tal, de uma habilidade de algum outro jogador que pode estar vindo para cima de você, então você vai ter que responder rápido para não morrer, por exemplo. Você vai ter que ter os dedos cada vez mais rápidos para treinar ali, usar a habilidade correta, né? No caso do Free Fire, é a mesma coisa, você tem que conhecer o mapa, saber onde se esconder, não é isso? E tudo mais. Então, esse treinamento só é possível, você só aprende esses joguinhos se você treinar os seus sentidos. Na história, é a mesma coisa. Enquanto eu vou falar aqui, você vai ver a minha apresentação, vai ter os textos que você vai ler, e se você acrescentar um estímulo a mais, que é você escrevendo no seu caderno, você vai aprender um pouquinho melhor, beleza? Então, para encurtar a história, fazendo um resumo, é obrigatório usar o caderno e copiar tudo que eu estou falando? Não, não é obrigatório. Mas, nas minhas aulas, você é problema seu. Se você não quiser aprender, infelizmente eu não tenho como aprender por você. O que eu posso fazer é te dar uma dica de professor. Quando você escreve no caderno, você aprende mais. Beleza? No mais é isso. Então, se você tem interesse em pegar um pouco mais da matéria, né, passar com mais tranquilidade no final do bimestre, pega o caderno, vai anotando o que tem de importante. De boas? Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda. Boa tarde. Deixa anotadinho aí, então, pega o seu caderno, pega o seu material, como se você estivesse na escola, beleza? Até porque se sair uma vacina para esse diabo dessa doença aí,
e a gente puder voltar para a escola em breve, eu vou usar o caderno de vocês para nota formativa. Então, enquanto na plataforma tem as atividadezinhas, quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou esperar que o seu caderno esteja completo para você ganhar uns pontinhos extras. Beleza? Então, não deixe acumular. O Guilherme mandou um monte de coisa aí no chat. O que carambas, Guilherme? O que é isso? Eu não sabia que você falava chinês. Bom, konnichiwa para você. Boa tarde. Né? Vai que é japonês, não sei. Enfim. O Luiz está morrendo de rir. Quer dizer, ele mandou um K. Isso não é bem morrendo de rir, né? Não sei. Sei lá. Enfim. Queridos, o conteúdo de hoje é um resumão. Como eu falei, a gente só vai se ver ao vivo aqui a cada 15 dias. Semana sim, semana não. Então, eu vou passar um resumão do conteúdo dessa quinzena. Beleza? Basicamente é o conteúdo de um capítulo inteiro do livro. Me deu um branco. De um capítulo inteiro do livro, eu vou passar um resumão bem completo hoje. E aí, a matéria que eu vou colocar lá na plataforma ao longo das próximas 2 semanas será baseada nesse resumo de hoje. Tranquilo? Então, a gente vai começar estudando aí a Proclamação da República, e essa Proclamação da República a gente vai estudar amanhã também, e depois de amanhã também um pouquinho, e assim por diante. Tranquilo? Então, não se preocupa se você não tiver entendido alguma coisa que eu falei hoje, porque a gente tem 2 semanas para estudar isso que eu vou falar hoje. Beleza? Pois bem, então sejam muito bem-vindos. Se você já pegou o livro didático, não sei se já foi distribuído lá na escola, a gente está na página 7, beleza? A Proclamação da República. E esse é um tema bastante sensível, porque no 9º ano a gente vai estudar bastante política, né? A gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando a gente vê os nazistas querendo eliminar os judeus. A gente vai ver situações políticas que ainda são bastante contemporâneas. Hoje em dia, você vai ver na internet aí um monte de gente falando Bolsonaro é nazista. Esses temas, eles ainda estão presentes no nosso mundo. Então, o conteúdo do 9º ano, ele é um conteúdo de história bastante atual. Sabe como é que é? Ainda tem muita gente que briga por causa disso, desse conteúdo, hoje em dia, porque tem a ver com política, com convicções. E tem uma frase de um pensador grego chamado Platão, que ele diz o seguinte: a política é aquilo que você deseja para os seus irmãos. Então você vai defender politicamente aquilo que você quer para o próximo, né? Se você quer mais igualdade, você vai adotar uma certa doutrina política. Se você é mais a favor de liberdade individual, por exemplo, você vai escolher outra linha política e assim por diante. Com Dom Pedro II não é diferente, beleza? Vai ter pessoas dizendo que ele não era um bom governante, que na época do governo dele tinha escravidão, vai ter um monte de gente falando mal do cara. E, por outro lado, vai ter pessoas como eu, que são a favor do governo do cara. Vão falar, não, o governo do Dom Pedro II foi um bom governo, o cara, né, era bom, ele era inteligente, ele governava bem e tudo mais. Mas tudo isso é opinião, beleza? Então é importante deixar isso claro. Sempre que a gente estiver numa aula de história e eu estiver falando sobre política, eu vou sempre deixar claro o que é opinião minha e o que é conteúdo. Tá claro, queridos? Por que tem uma foto de Dom Pedro II com a sua maravilhosa barba quadrada do século XIX? E o que caramba é isso daí? Bom, o Brasil Imperial, vocês devem ter estudado ano passado, no 8º ano, não sei como é que foram as aulas de vocês aí, virtualmente, mas o Brasil Imperial era governado por esse homem. Dom Pedro II tinha um título, os outros reis do mundo chamavam esse cara de o Magnânimo, que significa aquele que sabe muito, porque Dom Pedro II era muito inteligente, e ele governava o Brasil de forma quase absolutista. Como assim absolutista? Vocês devem ter visto no ano passado que o absolutismo era o governo dos reis, né? A igreja trabalhava junto com o governo para legitimar o poder dos governantes. Então, se alguém pergunta assim, por que o imperador manda? Ou por que o rei manda? É porque Deus quis. É isso que qualquer padre vai dizer, certo? O padre é quem coloca a coroa lá na cabeça do rei e diz: você é o governo de Deus na Terra. Então, a monarquia, ela é sempre muito religiosa. Mesmo hoje em dia, quando você vê aquelas notícias sobre a rainha da Inglaterra, você sempre vê cerimônias religiosas envolvendo ali a família real. Tá entendendo? Então, no caso do Brasil, não era diferente. Dom Pedro II ele era imperador porque o pai dele era imperador antes dele, Dom Pedro I, e porque Deus quis. Deus foi um papa que coroou ele lá, um padre, e é um bispo, né, da Igreja Católica, e assim por diante. E acontece que durante o governo de Dom Pedro II, o Brasil viveu o maior conflito de toda a América Latina, a maior guerra que já aconteceu aqui na América Latina, que foi a Guerra do Paraguai.
A Guerra do Paraguai foi sinistra. A gente, basicamente, entrou em guerra por motivos políticos. O Paraguai estava ali procurando motivos econômicos para se expandir até o mar. Tinha uma guerra civil acontecendo no Uruguai, e aí o Paraguai resolveu interferir, sendo que a Argentina, que estava lá participando da guerra, era nossa aliada. E a gente falou, não, você não pode se meter aí, Paraguai, você está errado e tal. E aí o Paraguai falou, olha só como eu vou me meter. E invadiu o Mato Grosso. Pô, o cara invadiu a terra do Império Brasileiro, que diabo é isso? Dom Pedro II mandou os militares para lá, sentamos o cacete no Paraguai. É calculado que a gente matou cerca de 1/3 de toda a população paraguaia. Isso quer dizer que de cada 3 pessoas do Paraguai, a gente matou uma durante a Guerra do Paraguai. Você imagina um negócio desse? O objetivo era claro. A gente bate nesses caras com tanta força que ninguém mais vai querer declarar guerra contra o Brasil. E funcionou. O Brasil nunca mais participou de uma guerra diretamente desde a Guerra do Paraguai no século XIX. Está entendendo isso? Então, as pessoas aprenderam a ter medo do exército do Brasil graças a Pedro II. Falou, não invade o Brasil porque o Paraguai fez isso e se lascou. Beleza? Então, a Guerra do Paraguai, ela aumentou muito o prestígio dos militares no Brasil. Os militares foram para a guerra e voltaram heróis. Eles eram heróis sobreviventes da guerra, da trincheira, viveram lá, né, o conflito e tal. E quando esses militares voltaram da guerra, eles queriam participar da política. Eles falaram, mano, beleza, ó, eu ajudei a lutar pelo Brasil aqui, agora eu quero um cargo, eu quero ser um governador, eu quero ser um prefeito, eu quero participar da política, certo? E aí, essa classe, que antes era só militar, era basicamente só para combate, para guerra e tudo mais, começou então a querer participar da política. Beleza? E isso foi fundamental. Esse crescimento de importância dos militares foi fundamental para o fim do Brasil Império. Bom, além da Guerra do Paraguai, Pedro II ele aboliu a escravidão. Ao longo dos anos, devagarinho, para não quebrar a economia do país, ele foi criando leis que libertavam os escravos devagarinho. Primeiro, ele criou a lei do ventre livre, todos os filhos de escravos nasciam livres, né? 10 anos depois, ele criou a lei dos sexagenários, né? Todos os escravos com mais de 60 anos eram livres e tal, pela idade e tudo mais. Continuando, tive uns problemas técnicos aqui. Eu tô com um probleminha na internet, vocês me desculpem aí. Voltei, tô de volta, beleza? Dom Pedro II, ele libertou os escravos. Quem assinou a última lei de libertação dos escravos, o Guilherme saiu, deve ter caído também, sei lá. A internet samambaia é uma beleza. A filha dele, a princesa Isabel, ficou famosa porque ela assinou a Lei Áurea, né? A lei que libertava todos os escravos e tal. E acontece que escravo era um negócio caro, velho. Tipo, não era qualquer peba que tinha escravo, tá entendendo? Você tinha que ser um fazendeiro muito rico, com muito dinheiro, para ter escravo. E aí, quando Dom Pedro foi lá e falou: não, não tem mais escravidão no Brasil, é proibido escravizar as pessoas, essa galera que tinha escravo perdeu muito dinheiro, porque tiveram que libertar os escravos, que era uma parada cara. Tá entendendo? Então, os militares queriam participar da política e as pessoas ricas estavam putas com o Dom Pedro II, porque falaram: cara, esse cara me fez ter um prejuízo enorme libertando os escravos tudo de uma vez. Beleza? Então, esses dois acontecimentos foram os principais responsáveis pelo fim do Brasil Império, pelo fim do governo desse velhinho que está aí na foto. A Guerra do Paraguai e a abolição da escravidão. Então, para quem está escrevendo aí, pode colocar aí o título no caderno, a Proclamação da República, igual está aí na apresentação. E aí você pode colocar bem assim: a Proclamação da República, igual está aí no título, foi causada por dois motivos: a Guerra do Paraguai e a abolição da escravidão. Beleza? Dom Pedro, quando participou da Guerra do Paraguai e quando libertou os escravos, ele criou um monte de inimigos. Belezinha? Pois bem, como é que foi o governo desse cara, entretanto? Como é que era o governo do Dom Pedro II? Ele começou a governar quando tinha 15 anos de idade. Pois é, quando ele tinha a sua idade, ele virou imperador do Brasil. E esse cara, quando tinha 15 anos de idade, já falava mais de 5 idiomas diferentes. Ele falava português, inglês,
francês, latim e alemão. Aos 15 anos de idade. O cara era um gênio, tá entendendo? Ele era muito amado pelo povo simples. Como eu falei para vocês, ele libertou os escravos, ele criou coisas como rei delas, né, Maria? Cara, ó a foto dele aí, ó, o Pitelzinho. Como é que fala hoje em dia? Bonitinho, sei lá, eu não sei. Eu não conheço gírias de vocês, eu tô ficando velho, sei lá. Meu cara é bonitinho, ó, cabelinho loirinho, pá, roupinha de militar. Ele era muito amado pelo povo simples, porque as coisas que ele fazia pelos pobres tinham muito significado. Por exemplo, ele construiu um porto na cidade de Santos. O porto é aquele lugar lá no mar onde chegam e saem os navios. E, cara, o porto, para chegar e sair mercadoria, tem que ter gente trabalhando. Então, Santos, que era uma região muito pobre em São Paulo, de repente começou a oferecer emprego para todo mundo que morava lá. Tá entendendo? A galera que era pobre e miserável que morava ali, de repente tinha um emprego, tinha uma função, tinha, sabe? Então, essas pessoas que moravam ali na região de Santos, em São Paulo, começaram a amar o imperador Dom Pedro. Do mesmo jeito, todos os escravos que foram libertos gostavam muito do imperador. Para você ter uma ideia, a família imperial ela não tinha escravos, mesmo antes da abolição. Então, lá quando Dom Pedro era jovenzinho, antes dele ter aquela barbona branca que você viu na página anterior aí, ele já não tinha escravos. Porque ele dizia, a escravidão é errada. A gente precisa acabar com a escravidão no Brasil sem quebrar a economia do Brasil. A gente precisa ir devagarinho, trabalhando para libertar esses escravos. Então, os escravos libertos, eles amavam Dom Pedro II. A princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea que libertava os escravos, ela era conhecida como a mãe dos pretos, que na época preto era como falava, né, sobre os negros, os escravos e tal. Ela era a mãe dos pretos. O povo pobre, o povo simples, amava o imperador. O cara era muito popular. Quem não gostava dele, como eu falei na página anterior aí, eram os dois grupos de inimigos, os militares e os grandes produtores de café. Ele era muito inteligente, viajava frequentemente para dar aulas em universidades no mundo inteiro, certo? Ele ia nas universidades de Paris, dos Estados Unidos, para dar aula lá para o pessoal que estava fazendo faculdade. O cara era professor emérito, porque ele era muito estudado. Os escravos libertos, eles eram integrados à sociedade graças aos programas governamentais. Então, por exemplo, a lei do ventre livre dizia que o filho do escravo nascia livre. Dom Pedro ia lá e criava uma escola pública. A primeira escola pública do Brasil foi o Colégio Dom Pedro I, lá do Rio de Janeiro, e inicialmente essa escola atendia os filhos dos escravos que eram livres. Então, olha que louco. O cara criou a primeira escola pública do Brasil para atender escravo que agora era livre. Tipo, ele pensava no povo, ele dizia, se esse filho do escravo não estudar, ele não vai ter um emprego e vai continuar meio que escravo. Tá entendendo? Isso não pode acontecer. Esse cara precisa estudar e tudo mais. E aí nós temos pessoas famosas, como o próprio escritor Machado de Assis, que tinha a pele morena, era mestiço de escravos, e graças a essas políticas lá da época dele, durante o Brasil Império, ele foi incluído, ele teve estudo e virou o maior escritor de toda a literatura brasileira. E era um negro. Olha que louco isso. Dom Pedro II, então, ele era amado pelas pessoas mais pobres do Brasil. Beleza? Os inimigos dele eram a elite, que queria poder político, impossibilitados pelo Brasil Império. Beleza, queridos? Bom, apesar de ser amado pelos mais pobres, essa elite, que era composta de cafeicultores e militares, estava descontente com o Império. E essa era chamada de a questão militar. Geralmente nos livros de história, quando você vê aí, Brasil Império, por que acabou? Vai dizer, foram duas questões. A questão militar e a questão religiosa, certo? Os dois grandes inimigos de Pedro II, como eu falei, militares e cafeicultores, compunham a questão militar, porque depois da Guerra do Paraguai, essas pessoas queriam ter acesso aos partidos políticos, à política do Brasil, queriam ser eleitos e ter mais poder. Tranquilo? Além desses inimigos, Dom Pedro II, ele não era um cara muito religioso. Vocês estão vendo na foto dele aí, com a barbona bem grandona e tal. E esse cara, ele era amigo dos judeus. O povo judeu, ele é um povo que sofreu estigma por muito tempo. Vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial, eles quase foram todos exterminados. Esse ano a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial, acredito que no segundo bimestre. Na Segunda Guerra Mundial foi o ponto máximo do sofrimento dos judeus, né? E Dom Pedro II tinha muito amigo judeu. Ele ia para a Europa dar aula, conhecia um judeu lá que era perseguido e tal, e falava, não, vem morar no Brasil, pô. Vem para lá, que lá a gente deixa o judeu viver em paz e tal. E aí muitos judeus vinham para o Brasil, tá entendendo? E a Igreja Católica não gostava de judeu nessa época.
Eles diziam, o judeu é infiel, eles não aceitaram Jesus Cristo, eles vivem pelo Velho Testamento, o judeu não é povo de Deus, eles negaram Jesus Cristo. Então, os judeus eles eram perseguidos por motivos religiosos. E Dom Pedro II ele era ligado à maçonaria. Não sei se vocês já ouviram falar da maçonaria ou dos maçons, mas basicamente essa é uma organização judaica. É uma organização que começou com os judeus, onde pessoas se reúnem lá com segredos e tal, né, bem secreto, porque, como eu falei, os judeus eram muito perseguidos. Mano Truta quer entrar na reunião. Mano Truta. Seja bem-vindo, Mano Truta, eu acho. Sei lá. Então, Pedro II, ele conseguia inimigos na igreja, lá durante o governo dele, porque ele era muito liberal. Ele aceitava pessoas, né, de origem judaica e tal. Ó, o Guilherme rindo aí, Mano Truta. Quem será o Mano Truta, né? Aliás, Mano Truta, você fica atento aí, porque a partir da próxima aula ao vivo eu não vou poder permitir pessoas que estejam online na aula aí sem o e-mail da escola. Não sei se você está usando o e-mail da escola, beleza? Ele é um famoso lá do Insta. Vixe Maria. Então tá bom, né? Na aula de hoje, como é a primeira e tal, eu tô aceitando a galera que tá pedindo para entrar aí, mas na aula que vem eu vou ter que recusar, beleza? O diretor nos orientou aí a só aceitar pessoas com o e-mail da escola, aquele e-mail @estudante, beleza? Então, se você tá com problema no e-mail, já resolve logo, porque na próxima aula você não vai poder participar. De boinhas? Bom, a questão religiosa, então, foi outro ponto que levou ao fim do Brasil Império, porque Pedro II era amigo dos judeus. Cadê a Thaís? Ela gosta do Danilo. Fogo no parquinho. Eita, já tá jogando no ventilador já. Vixe Maria. Então é o seguinte, a questão militar e a questão religiosa foram os dois principais motivos para o fim do governo imperial do Brasil. Lembrando que você não precisa decorar isso, né, de jeito nenhum. Eu vou colocar esse conteúdo ao longo das próximas semanas aí na plataforma. De boa? Olha, o chat pegando fogo. Oxi, já vão discutir quem gosta de quem vai virar um Big Brother aí. Daqui a pouco a aula acaba e a gente bate esse papo todo, que eu também estou curioso para saber quem gosta de quem. Thaís é a braba. Tá certo. Eu quero saber as fofocas também, que eu não conheço vocês ainda. Eu preciso saber quem gosta de quem para tomar cuidado, né? Vai que, né, sei lá, começa a rolar um romance no chat. Meu Deus, gente, não sei o que. Ah, então vocês estão vivos, é? Eu achei que eu estava falando sozinho, não tinha ninguém escutando. É só falar de namoro que todo mundo ressuscita no chat. Meu Deus, gente, nunca estudei com um professor tão engraçado. Vocês também ajudam. Ah, Evelyn, que é isso? Ai, ai, qual foi, professor? Eu não sei de nada, velho. Eu só tô querendo saber, né? Tipo, vai que a pandemia passa, eu tô lá na sala de aula, vou criar um mapeamento e boto você do lado do seu crush. Já pensou? Você não vai conseguir se concentrar, não vai dar certo, né? Então é bom saber isso daí no final da aula aí a gente, né? Vocês me informam aí das fofocas. Beleza, queridos? Então tá. Esclarecidos aí quais foram, vixe, quais foram as duas questões que derrubaram o governo imperial, foram a questão militar e a questão religiosa. Beleza, queridos? As conspirações contra o trono, então, começaram. Essas pessoas que se tornaram inimigas do governo imperial do Brasil decidiram que queriam acabar com esse governo. Falaram, vamos tirar esse cara do Brasil e a gente cria um governo nosso no lugar. Os militares e os cafeicultores juntos passaram a conspirar para tirar Pedro II do trono brasileiro. Esse movimento era apoiado por um partido político, o Partido Republicano do Brasil. E aí aconteceu o nosso primeiro golpe militar de toda a nossa história, quando militares se reuniram em segredo para tirar um governante e entrar no lugar dele. Nós tivemos vários golpes militares no Brasil, e esse aí foi o primeiro, beleza? Hoje em dia é um feriado, no dia 15 de novembro, a gente chama isso daí de a Proclamação da República, mas a verdade é que foram os militares expulsando o velhinho do país. Então, na noite de 15 de novembro, os militares cercaram o palácio da família imperial, lá em Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e despacharam eles amarrados para um navio em Portugal. No meio da noite, Pedro II e toda a família dele foram expulsos do Brasil. Por quê? O que Pedro II fez de tão ruim que o povo mandou ele para fora do Brasil, para Portugal? Ué, ele libertou os escravos, né? Ele venceu a Guerra do Paraguai, deu poder para os militares. Beleza? Eu coloquei no cantinho uma transcrição da carta de Dom Pedro II. Vai estar lá no PDF, então não precisa tentar ler aí, principalmente se você tiver no celular, vai estar pequenininho. Mas olha só, tem um trecho da carta que eu acho muito legal de se ler, que é onde ele escreveu, e ele diz bem assim:
Tentei enfrentar os altos e baixos com muita sabedoria. Hoje, a única certeza que eu tenho é que se dependesse somente da minha pessoa, muita coisa teria mudado no Brasil, bem mais rápido do que se esperava. Por que eu não resisti ao golpe de Estado? Você deve estar se perguntando. Por que Dom Pedro II aceitou ir embora, né? Ele disse aqui, ó, porque eu não queria ver mais sangue brasileiro sendo derramado por ambições políticas. Eu preferia ter nas minhas mãos a carta do meu exílio do que ter o sangue do povo. Confesso que perdi as contas de quantas vezes sonhei em voltar para a minha pátria. Hoje eu sinto que a minha jornada neste plano está bem próxima do fim. Seja bem-vinda, Fernanda. E aí Dom Pedro continuou dizendo aí, quando a minha hora chegar, eu vou me curvar perante Deus, o Rei de todos os reis, agradecê-lo do fundo do meu coração pela honra de ter nascido brasileiro. Olha que coisa bonita, né? O cara era brasileiro até o fim. Ele amava o Brasil. E ele disse o seguinte, cara, beleza, os militares quiseram me expulsar e eu sei que o povo lutaria se eu pedisse, mas eu não quero o povo morrendo nas mãos dos militares. Eu prefiro ser expulso do que o povo ser morto lutando por mim. Olha que cara incrível, né? Quando ele foi expulso para Portugal, diz a lenda, não sei se é verdade, mas dizem que ele pegou um potinho de vidro e pegou um pouquinho da areia da praia, lá do Rio de Janeiro, fechou o potinho e levou junto com ele. Esse potinho de terra foi enterrado junto com Pedro II no colo dele, lá em Portugal. Beleza? Então o cara foi brasileiro até o fim. Liga a câmera aí, geral. Vamos se ver. O Danilo tá querendo. O Danilo tá com saudade. Danilo, a gente tá tudo em casa descabelado, Danilo. Olha o meu cabelo, tá até aparecendo minha careca aqui. Eu tô com a câmera ligada porque eu sou obrigado. Você quer ver o povo tudo despenteado pra quê, moço? Que bobagem. Ah, e é o cara aí, ó, Fernanda. Tá chipando alguém já. Tô falando, depois da aula, vocês me atualizem disso daí, que eu preciso saber essas histórias, hein? Beleza? Então, a República do Brasil, será que ela foi proclamada ou promulgada? Bom, proclamação se refere a quando muitas pessoas participam de um processo. Ó, a galera já no chat, é só falar de namoro. Ó. Falou de chipar, é a palavra mágica. Todo mundo revive. Eu estava dando aula para múmias, de repente todo mundo acorda lá dos mortos e começa a falar. Olha que beleza, né? É só falar de chipar que a galera volta. Parece grupo do WhatsApp, é mesmo, né? Grupo do WhatsApp depois, é isso aí. Só imagino o que rola nesses grupos de vocês. Deus me livre. Deus me defenda. Eu não tô entendendo nada, conheço pouca gente. Pois é, Giovana, eu também não conheço ninguém, cara. E vocês aí falando de chipar. E eu sem saber. Que bobagem. Então, proclamação é quando muitas pessoas pedem por alguma coisa. Promulgação é quando um pequeno grupo decide. Vendo o que a gente estudou hoje, então, sobre como a República Brasileira nasceu por meio de uma conspiração de um pequeno grupo de pessoas, a gente pode corrigir o nome do feriado. Até hoje, o feriado lá no calendário tem escrito lá, dia 15 de novembro, Proclamação da República. A palavra correta é a promulgação da República. A República foi promulgada por militares, beleza? Não foi o povão. Se você ver nessa pintura aí que eu estou colocando, vai estar no PDF maior para você olhar lá. Nessa pintura não tem o povão, não tem gente pobre, não tem escravo fugido lá comemorando. Viva, Dom Pedro foi embora. Não. Só quem comemorou a partida de Dom Pedro e o início da República do Brasil foram os militares. Você vai ver nessa imagem aí, todo mundo fardado com espada na mão, comemorando o nascimento da República. Beleza? Então a República foi a nossa primeira ditadura militar. No dia seguinte ao exílio da família imperial, depois que Dom Pedro foi mandado para Portugal, os militares começaram a fazer. Que isso, professor? Se nós tivesse aula presencial nesse momento, o professor já estava brigando com nós. Com certeza, absolutamente. Eu só estou de boa porque eu estou aqui na minha máquina, sentado na minha casa, de boa, tomando um café, entendeu? Senão eu ia estar xingando vocês. Cala a boca! Desse jeito. Não, brincadeira. Eu sou de boa, vai. Eu sou tranquilo. É muito difícil me estressar. Então, os militares, de repente, do nada, as pessoas não sabiam o que tinha acontecido. No dia seguinte, dia 15, lá, amanheceu o dia, todos os militares desfilando na rua, carregando armas e canhões e atirando para cima e tal, comemorando. E as pessoas comuns nem sabiam o que diabos estava acontecendo. Tá entendendo? Então, quando eu colocar lá na prova, olha a questão de prova, hein? Presta atenção. Quando eu colocar lá na prova,
A República Brasileira teve grande apoio popular. Verdadeiro ou falso? Você vai escrever lá que está falso. A República Brasileira nasceu em segredo. Ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Beleza? Os militares fizeram tudo escondido justamente para não ter que lutar contra o povão. Tranquilo, queridos? Bom, o primeiro governo republicano, depois que o Império acabou, era tão bom, era tão de boa, tão tranquilo, que ficou conhecido como a República da Espada. E o nosso segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto, vocês estão vendo a foto dele aí do bigodinho preto, Floriano Peixoto era conhecido como o Marechal de Ferro. Ele era tão de boa que ele era conhecido como Marechal de Ferro. Ele governava o Brasil com a mão de ferro. Beleza? Criada a República, os dois primeiros presidentes trataram de eliminar todas as referências ao Império que pudessem. Olha que interessante. Se eu perguntar para você, canta um trechinho do hino brasileiro aí, do hino à pátria, né? O hino nacional do Brasil. Você certamente vai cantar aí, né? Como é que começa o hino, meu Deus? Eu me esqueci. Eu ia cantar o da Independência, que eu tô com o da Independência na cabeça. Me deu um branco. Ouviram do Ipiranga, é isso mesmo, Manuel. Obrigado. Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas, né? Esse é o hino hoje em dia. Acontece que esse não é o hino do Brasil. Esse é o hino da República, beleza? Que foi criado depois que expulsaram Dom Pedro. O nosso hino nacional, desde quando o Brasil se tornou independente, era o hino que hoje a gente chama de hino à independência. Que ele diz assim: já podeis da pátria filhos. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas ouçam, é um hino lindo. Tem um trecho nesse hino, uma parte, em que ele fala bem assim: vossos peitos e vossos braços são muralhas do Brasil. Dom Pedro II ele usava um hino totalmente diferente para o Brasil. Era um hino que nos tornava orgulhosos da nossa pátria. O hino republicano ele é diferente. Ele fala sobre as belezas naturais do Brasil, né? Tem berço esplêndido e aquela coisa ao som do mar azul, do céu profundo, aquela coisa toda, né? O hino nacional do Brasil de verdade, lá da época do Brasil Império, falava sobre as pessoas brasileiras, os filhos da pátria, né, cujos braços eram as muralhas do Brasil. Procura depois na internet o hino à independência, você vai ver como ele é muito mais bonito do que o nosso hino nacional. Beleza? Como eu, particularmente, sou um monarquista, eu defendo a volta da família imperial para o Brasil, porque eu acho que é o melhor governo possível para esse país, eu considero como hino nacional o hino da independência. É por isso que sempre tenho que cantar o hino do hino nacional, eu me confundo, me dá branco e eu esqueço, porque eu não gosto do hino republicano. Esse negócio de ouviram do Ipiranga, eu não canto se eu puder evitar. Então, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, eles criaram um novo hino nacional, uma nova bandeira, que a bandeira do Brasil Império era diferente, nós não tínhamos aquela bolinha com as estrelas que temos até hoje na nossa bandeira, tínhamos o brasão de Portugal, beleza? Era uma bandeira diferente, e eles também criaram uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto de leis, porque a Constituição do Brasil, as leis do Brasil antes, elas diziam o seguinte: tem três poderes, o legislativo que escreve as leis, o judiciário que julga as leis e as pessoas, e o executivo, que é o presidente que faz as leis acontecerem. Porém, além desses três poderes, tem o quarto poder, que é o poder moderador, que é o poder do imperador, que pode dobrar os outros poderes se eles forem corruptos. Então, vamos supor que o Brasil fosse um império hoje. O Bolsonaro fazendo bobagem lá, o imperador poderia tirar o Bolsonaro e chamar eleições novas, sem precisar de um processo de impeachment, porque quem manda de verdade é o imperador. Tá entendendo? Ele ia tirar o chefe do executivo e chamar uma eleição nova. Isso era o poder moderador. Ora, no Brasil República, isso não podia existir, senão vai chegar um filho do Dom Pedro, vai usar a Constituição do Brasil Império e vai tirar o presidente. Já pensou que perigo? Não pode. Então eles criaram uma Constituição nova onde aboliram o poder moderador. Não existia mais poder do imperador e quem manda são mesmo os três poderes: os deputados e senadores do Legislativo, os juízes do Supremo lá no Judiciário e o presidente da República no Executivo. Esses são os caras que mandam no Brasil. Não tem espaço mais para um imperador. Belezinha até aí? Fácil de entender, né? Antes o imperador mandava, com a Constituição nova, os três poderes é que mandam sozinhos.
Tranquilo, queridos? Lembrando que eu vou me aprofundar nesses temas aí ao longo da próxima semana. Vai ter atividade, vai ter texto, inclusive vai ter vídeos de uma professora que eu gosto muito do YouTube, chamada Débora Aladim. Não sei se vocês já conhecem ela. Eu achei ela por acaso, porque o nome dela é muito engraçado, é Aladim. E ela é uma menina bem novinha, ela tem uns 20 anos, mas é uma excelente professora de história. Eu vou colocar vários vídeos dela lá na plataforma, porque ela ensina de um jeito muito legal. Gosto dos conteúdos dela, muito bom, Manuela. Ela é ótima para estudar para a história, para as provas e tal. Ela dá uns resumões bem legais. É muito massa. Eu vou usar vários vídeos dela aí na plataforma para complementar isso tudo que eu estou ensinando. Pede para a Thaís me colocar no grupo da sala, ela não quer. Vixe, Guilherme, isso daí é com vocês, velho. Esse negócio do grupo de vocês tem um problema, entendeu? É problema de vocês, não meu. Beleza? Esse é o problema. É problema de vocês. Pois bem, a gente acaba esse conteúdo aqui, beleza? Hoje eu não quis criar, não fiz uma aula muito grande, porque é a nossa primeira aula, não queria deixar vocês muito cansados, foi só meia horinha mesmo. Lembrando que pode ser que as nossas próximas aulas ao vivo sejam um pouquinho maiores, beleza? Hoje foi só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor mesmo, tranquilo? Pode ser que as próximas tenham mais conteúdo. A gente vai estudar a Proclamação da República com mais atenção ao longo das próximas 2 semanas. Tranquilo? No mais, os senhores estão dispensados. Eu espero não ter sido muito chata a aula para vocês. Para a galera que está no YouTube, o vídeo vai encerrar agora. Muito obrigado por assistirem. Um forte abraço. Estou interrompendo a gravação agora.